Então, boa tarde a todas e a todos. Nós vamos falar hoje sobre os ecofeminismos. É uma espécie de aula introdutória, onde eu vou falar sobre algumas pensadoras, né, e mais detidamente sobre a Vandana Shiva e a Carol Adams. E na próxima aula, nós finalmente falaremos sobre a Silvia Federici, a questão do cercamento de terras, expropriação de terras, e o cercamento dos corpos femininos, que é a parte que diz mais respeito à minha pesquisa. Eu vou passar já direto para o ecofeminismo, porque a gente já falou um pouco do antropoceno na aula da Aline, e por conta do horário, né, nós tivemos uns probleminhas técnicos. Então, Bia, se você puder passar para o slide que já fala do ecofeminismo, por favor. Acho que é o de cima. Esse aí mesmo. Isso. Obrigada. Bom, então, a gente pode dizer, né, que o ecofeminismo, em suas diferentes abordagens e apresentações, é uma espécie de movimento dentro do próprio feminismo, né, dos feminismos, onde há uma tentativa de pensar a relação da dominação e exploração da natureza e a dominação, exploração e extermínio de mulheres, né? Além disso, o ecofeminismo percebeu que, diante da crise ambiental que nós estamos enfrentando, sobretudo no momento atual, né, onde ela se tornou mais grave e urgente, as mulheres, né, têm sido afetadas de formas diferentes por essa crise ambiental. Pelo desmatamento, pelo cercamento de terras, pela expropriação de terras, pela poluição da água, pela erosão do solo, principalmente as mulheres trabalhadoras rurais e as mulheres do terceiro mundo, né, de países de terceiro mundo, chamados países menos desenvolvidos economicamente, né? E o ecofeminismo, então, né, como está aí no slide, ele apresenta um potencial tanto teórico quanto prático para abordar criticamente as relações humanas com os animais não humanos, né, e com a natureza, permitindo, então, um diagnóstico e pensando maneiras de saída, né, para esse lugar que não é ocupado pelas minorias políticas assentadas em toda sorte de dominações e exclusões. Pode passar para o próximo, Bia, por favor. Aí. Aqui é uma citação da Kel, né? Embora não haja uma filosofia única do ecofeminismo, certos temas principais são comuns a esse campo, né? Então, no nível mais amplo, a gente pode pensar que o ecofeminismo se refere à ideia de que a desvalorização das mulheres e da natureza tem andado de mãos dadas na sociedade ocidental patriarcal, né? E que essa desvalorização se reforça mutuamente. Por exemplo, as mulheres são associadas com a natureza e por isso são desvalorizadas. E a natureza é vista como feminina e por isso também é desvalorizada, né? Então, essa desvalorização das mulheres é também comumente conectada com outras formas de opressão, tais como racismo, classismo, heterossexismo e o especismo, né? Então, as teóricas do ecofeminismo perceberam que na cultura patriarcal, sobretudo ocidental, natureza e mulher são geralmente associadas, né? Ou feminino e natureza. E ambas são desvalorizadas, oprimidas e muitas vezes exterminadas, né? Só que o ecofeminismo se apropria dessa conexão entre mulheres e natureza para subverter um pouco esse olhar patriarcal que uniu, né, essas categorias que nem são universais, mas fez isso, né, com certeza com alguma intenção
que não era de forma alguma libertadora, né? Então, o ecofeminismo é um movimento, né, ou alguns ecofeminismos surgiram aí na década de 70 e 80, tanto no norte global quanto no sul global, né, em países do terceiro mundo. E a gente pode dizer que existem duas vertentes do ecofeminismo, embora elas estejam entrelaçadas, né? Então, a gente fala do ecofeminismo essencialista e o ecofeminismo social. O ecofeminismo essencialista estaria mais atrelado a pensar, então, nessa relação que o patriarcado faz entre mulheres e natureza, mas agora para dizer, né, de como há uma aproximação entre mulheres e natureza e como isso pode ser libertador tanto para as mulheres quanto ecologicamente, né? E isso considerando, claro, as especificidades de cada mulher e os contextos, né, interseccionais. E o ecofeminismo essencialista, de alguma forma, ele tem diversas pensadoras, né? Uma delas é a Mary Daly. Eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês, né, rapidamente. Então, ela, por exemplo, associava os ciclos da mulher, né, chamados naturais, com os ciclos da natureza. Então, ela acha que há uma proximidade entre o corpo da mulher com esses ciclos que nós temos, né, e os ciclos da própria Terra. Além disso, as ecofeministas essencialistas recuperam considerações místicas sobre essa relação entre mulheres e natureza, tentam se reconectar com uma espécie de sagrado feminino, né? Não todas elas, mas algumas delas, e, ao mesmo tempo, recuperam conceitos que estão nas religiões orientais, no budismo, no hinduísmo, mas pensando sempre numa subversão dessas religiões e desse misticismo que se constrói como uma narrativa patriarcal. Então, assimilando, né, mulher e natureza, mas para buscar uma espécie de libertação desse olhar patriarcal. Então, não mais pensar em um Deus masculino, por exemplo, né, o que algumas ecofeministas essencialistas vão propor, mas pensar na própria terra, na natureza, como feminina, né? Não mais num Deus cristão, judaico-cristão, criador, etc., masculino, ou em religiões que subjugam e subordinam as mulheres às suas leis, mas pensar de um ponto de vista imanente como a gente pode pensar de outra forma a Terra, o planeta, a sabedoria das mulheres que lidavam com as ervas, com a medicina natural, e por aí vai, né? E também pensar nesses ciclos femininos a partir de um ponto de vista não patriarcal, né? Então, se relacionando de outra forma com a menstruação e outros períodos que fazem parte desse ciclo, né? Só que esse ecofeminismo essencialista, ele é mais frágil, né? E é facilmente criticado, inclusive por aqueles que querem, de alguma forma, se contrapor ao feminismo ou ao ecofeminismo, custe o que custar, né? Então, como ele vai para esse aspecto de considerar, né, a magia, como a Aline até trouxe na aula dela, e certos aspectos considerados irracionalistas, ele é mais facilmente criticável. Embora autoras dessa linha sejam também, de alguma forma, ecofeministas do ponto de vista social, né? Então, não é apartado, né? Não é só o essencialismo de uma forma ingênua, né? Tentando se reconectar com a natureza e associando o feminino e natureza, tá? Mas, de uma forma geral, para todas as vertentes do ecofeminismo, é indissociável pensar aquilo que acontece com as mulheres do que acontece com o meio ambiente e com outras espécies, né? Então, essa é a questão do ecofeminismo. O feminismo já tinha falado sobre a degradação da natureza, né? Mas o ecofeminismo insiste
que a gente não pode lutar ou libertar as mulheres dessa opressão sem pensar em todas as outras formas de opressão que acontecem, né? E o ecofeminismo social, que é o com o qual eu me identifico mais, né, vai pensar, portanto, em outros aspectos que não tão místicos ou chamados essencialistas, né? E sim aspectos mais materialistas e em como a gente pode se articular socialmente para lutar, por exemplo, contra os cercamentos de terra, por soberania alimentar, por agroecologia e contra a monocultura e por aí vai, né? Como isso é articulado. Então, aí já são outras autoras, né? Que eu vou mostrar algumas delas agora para vocês. Mas é interessante pensar. Eu tinha pensado em falar de mais algumas autoras essencialistas, mas pelo tempo eu vou passar um pouquinho. A gente pode ir para o próximo, Bia. Tá. A Françoise Debonne foi uma das primeiras autoras a usar a expressão ecofeminismo. Ela faz isso em 74, no livro intitulado Feminismo ou a Morte, que é onde ela começa a pensar em uma relação entre os direitos das mulheres e o meio ambiente, de uma forma indissociável, né? Para Françoise Debonne, há uma necessidade de enxergar o planeta para extirpar, então, esse controle masculino da produção industrial e da sexualidade, né? Então, ela faz uma crítica ao pensamento desenvolvimentista, dizendo que esse tipo de pensamento nos trará um custo ecológico imensurável, né? E para ela, esse pensamento desenvolvimentista que atropela, né, os ciclos da natureza e, ao mesmo tempo, subjuga mulheres, animais não humanos e outras espécies, se deve ao que ela chama de mentalidade do homem médio, né? Eu acho engraçada. Não sei se lembra vocês alguma coisa isso, mas ela usa essa expressão, né? Mentalidade do homem médio. E essa mentalidade do homem médio, ela é, né, desenvolvimentista, ela visa o lucro ao invés da sustentabilidade, né? Se é que existe sustentabilidade. E a Françoise Debonne vai ser uma das primeiras, então, a pensar que as mulheres, sobretudo por serem mais afetadas pela crise ambiental, são aquelas que devem ser protagonistas das mudanças no que diz respeito ao meio ambiente e à sociedade como um todo, né? Então, para ela, essa liderança, esse protagonismo deve ser feminino e só esse tipo de protagonismo pode vencer isso que ela está chamando de mentalidade do homem médio, né? E a Françoise Debonne, claro, não segue tanto esse viés essencialista, como eu falei para vocês, né? Então, ela vai fazer uma crítica mais do ponto de vista materialista mesmo, assim como outras pensadoras, né? Porque para Mary Daly, por exemplo, que é aquela que eu citei anteriormente, que é essencialista, haveria um primado, né, desse feminino sobre o masculino e o matriarcado substituiria, então, o patriarcado, por exemplo. E outras ecofeministas vão ver que esse argumento, no fundo, né, desenvolve uma série de problemas e é facilmente criticável, então elas vão tentar solidificar suas teorias, né, para que aconteça alguma transformação no âmbito social, de fato. A gente pode passar para o próximo. A Inês, eu estou falando aqui, só para vocês não se perderem,
dos ecofeminismos do norte global, né? Eu ainda vou chegar no ecofeminismo do sul global. Então, eu estou falando dessas autoras europeias, norte-americanas, brancas, né? Que estão ali como uma espécie de fundadoras do ecofeminismo, mas no âmbito do norte global, porque nesse mesmo momento em que estava havendo, em que a Françoise de Boone usa, né, em 74, o termo ecofeminismo no seu livro Feminismo à Morte, estavam havendo lutas de mulheres na Índia contra as madeireiras, na Escandinávia, na América Latina. Algumas pensadoras do terceiro mundo também estavam pensando teoricamente o ecofeminismo, né? Então, não surgiu com a Françoise de Boone, mas, por enquanto, eu estou falando dessas ecofeministas do norte global, né? A Inês King, né, vai pensar que a crise ecológica está relacionada com sistemas de aversão a tudo que há de feminino e natural por parte do patriarcado. Então, para ela, o aviltamento dos trabalhadores, das mulheres, das pessoas negras e dos animais não humanos está ligado ao dualismo que está na base da civilização ocidental. É uma crítica que praticamente todas elas vão fazer, né? Ao pensamento moderno, à ciência moderna e aos dualismos que surgem na modernidade, que são frutos do pensamento patriarcal ocidental. Então, para elas, esses dualismos levam ao aviltamento das mulheres, das minorias e da natureza, né, contando como natureza também os animais não humanos. E a Inês King, ela é uma pensadora muito importante, porque ela é uma das fundadoras e organizadoras da Conferência sobre Mulheres e Vida na Terra, em 1980, e das ações das mulheres frente ao Pentágono, em 80 e 81, que começa a lançar, então, o ecofeminismo como um movimento, né? Não só como um conjunto de teorias que faz parte do feminismo, né, ou chamado feminismo ecológico, mas também como um movimento, né? Acho que a gente pode passar para a próxima. Eu estou preocupada com o horário, então estou... A Caroline Merchant é mais uma autora crítica da racionalidade moderna. Ela vai analisar o pensamento do Francis Bacon, né? Para dizer de como se constitui esse pensamento moderno e como ele é responsável, de alguma forma, por essa tentativa de dominação da natureza que se estende para as mulheres, para as outras minorias, para os animais não humanos, etc., né? Então, essas ideias formuladas pelo Bacon, né, de um método experimental, neutro, controlado, né, que supostamente poderia ser controlado e previsível, na verdade, culminam nisso que a gente está vivenciando atualmente, que a gente chama de antropoceno, né? O homem perdeu o controle, na verdade, nunca teve, das suas ações no planeta, e aquilo que a gente achou que podia calcular, né, como até em termos de dano, na verdade, são muito maiores do que a gente imaginava e incalculáveis, né? Bom, para a Caroline Merchant, os homens predominam a esfera de produção de bens de consumo, enquanto a esfera doméstica serve-se do trabalho não pago e invisível protagonizado pelas mulheres. Então, aqui ela traz uma questão que está lá também na Silvia Federici, né, essa invisibilização do trabalho feminino, até porque o trabalho das mulheres não é considerado trabalho, né, por isso também não é remunerado, e enquanto os homens ficam na esfera da produção, né? E isso vai contribuir não só para a subjugação das mulheres, mas também de toda a natureza. E ela acha que o gênero é uma ideia criada tanto pela biologia quanto pelas práticas sociais, né? Essa ideia de um gênero.
Então, ela vai fazer uma análise materialista da posição social e política das mulheres, em detrimento daquela afirmação espiritual da diferença. Então, ela não concorda com o essencialismo, né, do ecofeminismo, algumas partes essencialistas, e ela faz uma análise do papel das mulheres, da posição social das mulheres, a partir também do ponto de vista do trabalho. Pensando, claro, que não existem as mulheres, né, como uma categoria universal, já que gênero, para ela, é criado tanto biologicamente quanto socialmente, né? Acho que a gente pode... Tá indo muito rápido, gente? Ou vocês estão entendendo? Porque são muitas autoras, e aí eu estou preocupada de não dar tempo. Mas, enfim, eu estou só fazendo uma apresentação aqui para vocês, né? Tá indo muito bem, Yasmin, pode ficar tranquilo. É porque são várias, não sei se está ficando claro, mas vamos lá. Deixa eu pensar. E a Caroline Merchan, que é essa que eu citei antes da Maria, vai propor, então, a partir dessas críticas, uma ética, né, que pense todos os agentes como responsáveis por essa espécie de cuidado com a natureza. Cuidado não é bem a palavra, cuidado vai aparecer depois com a Karen Warren, mas ela acha que é preciso fundar uma ética em parceria com a natureza. E isso só é possível se o patriarcado for realmente colocado em xeque, né? Parece que não é possível haver uma ética em parceria com a natureza se as ideias patriarcais continuarem a ser perpetradas, né? Como o avanço econômico, o desenvolvimentismo, a relação entre saber e controle, que depois vai aparecer na Vandana Shiva, né? E por aí vai. E é interessante que a Merchan pensa, quando ela pensa essa ética, né, em parceria com a natureza, digamos assim, ela está pensando numa imagem da natureza, por isso ela é crítica também do essencialismo, que faz parte do ecofeminismo, né, ou de alguns ecofeminismos. Ela pensa que, para que haja essa ética, é preciso que haja uma imagem da natureza, assim como uma imagem das mulheres, que não seja mais relacionada, por exemplo, à figura da mãe superprotetora, né? Porque há uma tendência a ver, inclusive a Terra, né, o planeta, como uma mãe, né, que tudo fornece, que é inesgotável, cujos recursos são inesgotáveis e da qual poderemos utilizar sempre que precisarmos, né? De acordo com a nossa demanda de crianças no nosso delírio neurótico infantil, né? Então, ela vai dizer, olha, para que haja uma ética que seja uma ética em parceria com a natureza, esse tipo de pensamento deve ser posto em xeque. Então, tanto as mulheres devem deixar de ser vistas como essa mãe fornecedora e cuidadora, assim como a natureza, né? Tanto também as mulheres e a natureza devem deixar de ser vistas como essa bruxa intempestiva, né, que pode fazer coisas que nos surpreendam a qualquer momento. Ou seja, ela tenta deixar de lado esse aspecto mais místico de algumas vertentes do ecofeminismo, né? Porque, para ela, é interessante pensar tanto a libertação das minorias quanto da natureza a partir de uma crítica patriarcal que se faz por uma análise materialista da posição social e política das mulheres, né? Só assim a gente vai superar o pensamento do homem médio. Então, a gente pode passar para a próxima. A Maria Mies, ou Mais, ela escreveu um livro junto com a Vandana Shiva, que é uma autora mais conhecida, né?
E ela também vai ser mais uma das autoras que vão pensar nesse padrão de pensamento e de comportamento do homem ocidental. É como se não é possível haver uma relação ética e de cuidado com a natureza se esse padrão de pensamento e de comportamento do homem ocidental se perpetuar, né? Por quê? Porque esse padrão pressupõe justamente uma obsessão pelo controle e pela dominação, tanto das mulheres e das outras minorias, quanto da natureza, né? Então, para haver uma superação, se é que é possível, né, da crise ambiental ou movimentos nesse sentido, esse padrão de pensamento e de comportamento deve ser banido, né? Assim, sem eufemismos, é mais ou menos isso que elas estão dizendo. Então, assim, foi muito interessante, se a gente parar para pensar, para o patriarcado relacionar mulheres e natureza. Só que isso acontece para que ambos sejam subjugados, né? O ecofeminismo está relacionando mulheres e natureza para pensar numa nova relação das mulheres ou numa antiga relação das mulheres com a natureza que sempre foi atacada historicamente pelo patriarcado, né? Que é uma relação que pode ser mística ou não, e ao mesmo tempo, como as mulheres, por estarem relacionadas à natureza, estão também sendo subjugadas ao longo da história, né? Então, não é por acaso que feminino e natureza são atrelados por um pensamento, são vinculados por um pensamento patriarcal, né? Então, algumas ecofeministas estão reafirmando esse vínculo, mas para pensar de um modo apartado desse padrão de pensamento e de comportamento do homem ocidental, que tem obsessão pelo controle e pela dominação, né? E aí, enfim, vem propondo novos caminhos e possibilidades de criar a partir dessas críticas e do engajamento em movimentos sociais que vão ser fundamentais para a expansão do ecofeminismo, né? E para que a luta seja realmente, reverbere realmente de alguma maneira, socialmente, politicamente, né? Então, a gente pode passar. A Val Plumwood também é uma autora fundamental do ecofeminismo, né? Uma das mais conhecidas até. E ela sugere que o ecofeminismo é uma espécie de terceira direção, onde há um reconhecimento de que, apesar do dualismo natureza e cultura ser produto da construção cultural ocidental, podemos conscientemente escolher a aceitação da conexão mulher-natureza, participando da cultura, né? Reconhecendo que a desvalorização da doação da vida terá consequências negativas para o ambiente e para as mulheres. Então, o binarismo natureza-cultura parece estar no centro das dificuldades que envolvem as tentativas de reverter os valores atribuídos ao feminino e à natureza, né? Entendendo aqui, né, as relações que envolvem a humanidade, as relações interespécies, seja animais, vegetais ou minerais. Então, para ela, mais uma vez, né, aparece aí uma crítica à hierarquia, ao dualismo, ao pensamento patriarcal ocidental. Então, para ela também, esse tipo de binarismo como homem, natureza, natureza e cultura, né, ciência e mística, por exemplo, são produtos, né, desse tipo de pensamento e que dificultam, então, uma nova relação com a natureza e com as minorias, né? Só que ela acha que é possível que a gente reverta esse pensamento buscando conscientemente uma associação entre mulher e natureza, mas mulher e natureza como participantes da cultura, e não como se houvesse uma separação entre cultura e natureza, né?
Então, todas elas estão, de alguma forma, tentando lutar contra esses dualismos que né, têm sua origem, sobretudo na modernidade, no Ocidente, para dizer que é possível pensar novas relações possíveis, né, e inter-relações que não passem por uma relação de dominação, de exploração e de subjugação, né, que é o que tem acontecido. Enfim. Tá dando para entender, gente? Então, ainda dentro do feminismo do norte global, a gente pode passar para mais uma autora, depois eu vou explicando com mais calma. A Greta Garde, que é uma das minhas autoras preferidas, né? Ela, além de problematizar essa ideia da natureza como fornecedora inesgotável de recursos, defende também o vegetarianismo. Ou a gente poderia dizer que ela faz parte de um ecofeminismo animalista, né? Porque não basta libertar ou fazer o esforço, né, de libertar as mulheres e as minorias e compactuar com outras formas de opressão e dominação. Por exemplo, com essa que é feita aos animais não humanos, né? Pelo agronegócio, pela indústria pesqueira, né, que está devastando os oceanos, enchendo o oceano de plástico, matando diversos animais marinhos sem necessidade, por causa da pesca industrial, né? Entre outras coisas. Então, para ela e para outras ecofeministas, não faz sentido lutar contra uma forma de opressão e não lutar contra as outras formas de opressão e dominação. E ainda mais compactuar com isso, né? Então, ela defende o vegetarianismo, né? A libertação animal. E ela vai propor uma conexão também entre mulheres e naturezas, mas que essa conexão amplie seus debates de modo que abarque a discussão sobre heterossexualização e o cercamento do erotismo, né? Já que as práticas sexuais que visam o prazer e não a reprodução são frutos da opressão histórica da sexualidade das mulheres. Então, para ela também não adianta meramente propor uma conexão entre mulheres e natureza, que é o que o ecofeminismo já faz, sem ampliar os debates, né, para a questão da heterossexualização e o cercamento do erotismo. Então, ela acha que há, como consequência desse pensamento patriarcal, não só a opressão e dominação da natureza e das mulheres, mas também da sexualidade feminina, sobretudo quando ela não se expressa dentro de uma norma heterossexual, ou heterossexualizada, né? E ela acha que, assim como há um cercamento dos corpos, das terras, dos animais, há um cercamento do erotismo feminino, né? Porque sexualidade, em termos de pensar a sexualidade feminina, digamos assim, é pensar, no fundo, a reprodução para o patriarcado, né? Uma sexualidade que serve à reprodução. E aí, ela propõe o que ela chama, junto com outras autoras, de ecofeminismo queer, né? Que é pensar, né, na libertação das mulheres, da natureza, dos animais, né, como ela é uma ecofeminista animalista, mas também dessa sexualidade, dessas formas de expressar a sexualidade que estão aprisionadas por uma norma heterossexualizante. Então, eu acho interessante porque a Greta Garde vai pensar, no fundo, que não é possível uma expansão em termos de luta ambiental
e luta pela libertação das minorias, sem pensar na construção de um novo erotismo ou de uma nova erótica, né? Porque parece que é preciso criar alguma coisa que ainda não é o que está disponível para que a opressão e a dominação sejam superadas, né? Então, ela não cita Butler, pelo que eu me lembre, né? Pode ser que eu esteja errada, mas eu não lembro dela citando a Butler, mas ela usa essa expressão, ecofeminismo queer, pensando, então, em novos modos de se relacionar, né, com o erotismo e eroticamente com o mundo, com os animais não humanos, com o planeta, com a natureza e, enfim. E trazendo também alguma liberdade sexual para as mulheres, né, que vise, sim, o prazer e não meramente a reprodução, né? Então, eu acho que ela é uma das autoras principais do ecofeminismo, né, ou chamado ecofeminismo animalista, e, ao mesmo tempo, ela faz uma crítica ao ecofeminismo quando ele simplesmente, talvez até ingenuamente, costure uma relação entre mulheres e natureza, né, pensando mulheres como uma categoria universal, e, ao mesmo tempo, e natureza também, né, e, ao mesmo tempo, deixa de fazer, né, segundo ela, o ecofeminismo, deixa de fazer uma crítica, né, ou trazer para o debate a discussão sobre heterossexualização e cercamento do erotismo, né? Então, talvez seja uma questão interessante para a gente pensar que se a gente quer se relacionar realmente com os outros seres e com a natureza de uma forma diferente, talvez a gente tenha que construir uma nova erótica, né? Que ela chama de ecofeminismo queer. Tá fazendo sentido para vocês isso? Bom, é que é muito estranho ninguém falar nada, né? Bom, eu não estou falando nada para não atrapalhar o seu ritmo, até porque eu vi que você estava preocupada com o tempo, mas eu estou achando super interessante, porque tudo, na verdade, gira em torno de um par original que marca o início da questão feminista, que é o par natureza-cultura, né? E são formas e formas diferentes das que eu conheço no meu percurso de leitura feminista, de questionar o par natureza-cultura. Aquela outra autora que falou da mãe da terra, por exemplo, eu acho super interessante, porque essa ideia da mãe nutriz, né, que inclusive vai aparecer depois lá no Lacan, né, e que é a ideia de que tanto as mulheres quanto a terra são uma fonte inesgotável, isso é o próprio fundamento da exploração, né? Porque se é inesgotável, logo pode ser permanentemente consumida, né? Então, sim. Só que eu estou achando que é melhor deixar para falar no final, porque eu acho que exatamente a Agarde, quando ela fala em queer, me parece que é porque na hora de você pensar natureza e cultura, existe um problema que em muitas feministas ficou restrito ao problema da reprodução dos corpos, né? Ou seja, da reprodução estrito senso, né? Se vai ter filho, não vai ter filho, da maternidade e tal, mas eu acho que não é só isso, né? Porque justamente a sexualidade, se ela está toda orientada para a reprodução, ela é outra coisa diferente de uma sexualidade que não responde a essa exigência, né? Então, eu estou aqui escutando muita coisa que fazendo, que é como se fossem muitos outros ecos desse problema originário da distinção natureza e cultura.
mas eu preferia deixar você falar. Sim, tá ótimo, Carla. Obrigada pelas considerações. É exatamente isso. E, no fundo, a Val Plumwood é que talvez aponte melhor esses dualismos, né? E são vários pares, né? Que são contrapostos, como se realmente houvesse uma oposição, né? E que, como consequência, vão gerar esse tipo de opressão e dominação, entre outras, né? Então, ela vai falar desses pares, ciência e magia, ou misticismo, natureza e cultura, homem, natureza, né? Ou humanidade e natureza, entre outros, né? Dualismos que, enfim, parece que esse elo que há entre as pensadoras gira em torno desse tema, né, de uma crítica à hierarquização, aos dualismos, ao pensamento desenvolvimentista e por aí vai, né? Mas a gente pode falar mais nas discussões depois. Então, acho que a gente pode passar para a próxima. Que eu estou calculando o tempo também para dar tempo da gente discutir, né? Conversar um pouco. A Carol Radans, foi a que eu mandei o texto para vocês, né? Da política sexual da carne. Ela é, então, autora desse livro, né? Onde ela faz uma conexão entre carnivorismo, por exemplo, e violência sexual contra as mulheres, né? E, além de mostrar, de alguma forma, historicamente, como o carnivorismo está ligado, né, a uma política sexual da carne, que é uma política de dominação dos animais não humanos e das mulheres, ela vai trazer também a ideia de que esse tipo de opressão e dominação estão, no fundo, no seio da linguagem. Nós somos oprimidas linguisticamente, né? E de várias outras formas. E são aspectos com os quais o ecofeminismo vai se defrontar e trabalhar, né? Aspectos linguísticos, éticos, epistemológicos, entre outros. E ela vai dizer dessa linguagem que é patriarcal, que é produto de uma cultura patriarcal e opressora, mas também da própria estrutura da língua. Ela cita mais a língua inglesa e francesa, né? Para mostrar a relação de algumas palavras, de alguns termos que são utilizados, no fundo, para oprimir, né? Ou que, ao serem utilizados, têm como pano de fundo uma ideia de opressão, né? Então, para Carol Radans, a linguagem funde o status inferior das mulheres e dos animais na cultura patriarcal. Então, as culturas nas quais há consumo de carne, para ela, são chamadas de culturas viris, né? E quando se fala sobre violência contra as mulheres, o ponto referente são os animais retalhados. Então, há um emparelhamento, né, entre consumidor de carne e homem viril, e de mulheres com animais, né? Então, ao falarmos sobre o destino dos animais, estamos, no fundo, falando sobre o destino tradicional das mulheres. Oprimimos os animais ao associá-los ao status inferior das mulheres. Então, são várias coisas, né? Vou com mais calma aqui nela, porque ela está dizendo o seguinte: primeiro, a linguagem, por si só, funde o status inferior das mulheres e dos animais na cultura patriarcal. Então, o que acontece na cultura patriarcal? As mulheres e os animais são falados pelo outro como referentes ausentes, que é a expressão que ela usa, né? Então, ou seja, não são considerados como sujeitos, e sim como objetos.
e também não são portadores de um discurso ou de uma voz, né? São invisibilizados, e quando são falados pelo outro, são falados a partir desse modo, né, que ela chama de referente ausente. Então, ela dá um exemplo lá no livro. Tem campanhas, né, enfim, da indústria alimentícia, que são, muitas vezes, com animais que dão a entender, né, que são sexualizados, inclusive, e dão a entender que se não fosse um animal ali, não humano, seria uma mulher. Então, quando aparece um animal sexualizado numa propaganda, né, da indústria, o referente ausente dessa propaganda é a mulher. Né? Quer dizer, nós estamos domesticando esse animal e vendendo como um pedaço de carne, né? Então, ele passa a ser um referente ausente. Primeiro, porque a gente diz que é carne e não é carne, né? Porque é porco, galinha. Esse animal, ele possui um nome, ele é um ser vivo, né? Que deveria ser portadores de direitos para elas, né? E de considerações éticas, mas ele é colocado e chamado de carne propositalmente, né? Para que essa ideia da morte, do retalhamento, da dominação, seja velada. Né? Então, quando a gente compra carne, a gente não compra carne. Carne é uma expressão, segundo ela, da cultura patriarcal para tornar o animal um referente ausente. Né? Já que ele não é considerado como sujeito, como objeto, e sim como objeto, ele também não é falado. Né? Ele se transforma numa expressão que é carne. E, muitas vezes, quando nós vemos retalhamento de animais, enfim, quando se fala dos animais de forma pejorativa, né? Quando se objetifica os animais, no fundo, isso serviria também para as mulheres. E aí ela vai dizendo, por exemplo, em alguns casos de violência doméstica, quando antes do agressor chegar a um ato físico ou ao próprio feminicídio, né, assassinato, ele geralmente mata os animais domésticos daquela mulher. Que é uma forma de dizer, olha, vocês são a mesma coisa, eu estou fazendo isso com animal, mas você é a próxima, né? Então, ela diz isso no livro, em alguns casos, inclusive de feminicídio. Ai, tem até que respirar para falar. Se tem relatos de que, primeiro, o agressor feriu ou matou o animal doméstico, né, daquela mulher. Enfim. E aí, ela está dizendo, e também, e vale para o contrário também, né? Quando. E a gente pode reparar, assim, eu lembro até de um texto da Carla, né? Falando sobre isso, a gente pode observar que esses crimes de feminicídio, geralmente, eles estão atrelados a uma destruição do corpo das mulheres, né? De alguma forma. Não é simplesmente matei e pronto, né? Geralmente tem a ver com uma distorção do corpo, uma destruição do corpo, com retalhamento, facadas, desconfigurar a face, jogar ácido, algum tipo de violência que vá para além do fato de que se quer matar aquele sujeito matável, né? Que são as mulheres e as outras minorias, e os animais, etc. Mas tem a ver com essa destruição que se faz também no caso dos animais. Né, gente, o que há é isso, um retalhamento dos animais, e a gente nomeia as partes dos animais que vão ser vendidas. Né? O que, na verdade, Aline, Yasmin, ajuda a pensar. Eu gosto muito desse livro da Carol Adams, e eu acho que falar em carne e não em coelho, porco, boi, vaca, né, galinha, galo e tal,
é uma maneira de obliterar o fato de que ali há um animal, né? Mas falar em pedaços de carne, né? Em partes das carnes, também ajuda a fazer a conexão com o corpo da mulher, que também é fatiado, né? A capa é muito representativa disso, né? Peito, bunda, barriga, coxa, né? Quer dizer, esse fatiamento, né, do boi, né? A esse fatiamento do boi também corresponde um fatiamento possível dos nossos corpos, né? Sim. Então, eu acho que a passagem aí tem a ver com como objetifica também retalhando. Né? Sim, exatamente. E quando um boi, né, é retalhado, o referente ausente desse retalhamento são as mulheres. Porque é um boi, mas poderia ser alguma de nós. Né? É isso que ela está dizendo no fundo, porque essa dominação e opressão têm uma origem comum. Né? E além disso, quando a gente quer falar das mulheres, xingar, né, ou se referir às mulheres de modo pejorativo, a gente vai também chamar, né, a cultura patriarcal vai chamar de galinha, vaca, né? Não por acaso as mulheres são xingadas sendo chamadas pelo nome, enfim, dos animais, né? Eu acho que esse tinha mais. Peraí, tinha mais trechos da Carol Radans aí, não tem não, Bia? Só se eu te mandei outro. Eu acho que tem, mas é mais na frente. Mas eu tinha consertado, mas então eu te mandei o que não foi salvo. Você pode botar para mim lá, só para terminar essa parte, por favor? É porque eu só consigo ver no meu celular. Enfim, tá estranho, mas tudo bem. Tá bem lá para frente, né? Mas eu tinha consertado, não sei o que aconteceu. Aqui, né? Aí, tá. Aí dá para ampliar de novo ou não? Tô tentando, rapidinho. Tá. Mas dá para eu enxergar aqui. Aí ela diz, né, como eu estava citando, a carne impera. Isso aí, voltou. A carne impera. Essa palavra aplicada à carne é um substantivo que denota poder masculino. Vegetais, um termo genérico que os carnívoros usam para todas as comidas que não são carne, tem sido associado às mulheres, quanto a carne é associada aos homens, evocando, no nível subconsciente, os dias da mulher coletora. Desde que as mulheres se tornaram auxiliares no mundo dominados por homens e carnívoros, o mesmo aconteceu com a nossa comida. Os alimentos associados aos cidadãos de segunda classe são considerados proteínas de segunda classe. Do mesmo modo como se pensa que uma mulher não pode se defender sozinha, assim também nós pensamos que os vegetais não podem constituir por si sós uma refeição, apesar do fato de a carne ser apenas vegetal indireto e os vegetais fornecerem, em média, mais do dobro das vitaminas e sais minerais que a carne. A carne é sustentada como item potente e insubstituível da alimentação. A mensagem é clara: o vegetal vassalo deve se contentar com o lugar que lhe foi designado e não tentar tirar a carne do seu trono de rei. Afinal de contas, como é possível entronizar comidas de mulheres quando as mulheres não podem ser reis? É a citação do livro da Carol Radans, né? Uma das citações. Então, ela vai mostrando ao longo do livro como o mito dos caçadores e coletores influenciou para que haja uma associação entre carnivorismo e virilidade. Então, como os homens, por serem considerados caçadores, né, são considerados aqueles viris dos quais
os outros dependem para se alimentar daquelas caças, e como as mulheres, no lugar de coletoras, são consideradas seres que se alimentam de um modo inferior através de uma alimentação de vegetais. E em várias culturas, não só ocidentais, ela mostra, né, que em algumas outras culturas, na África, na Ásia, em alguns lugares, as mulheres, em tempos de fome, né, ou de escassez, as mulheres abriam mão da proteína para que os homens e as crianças pudessem se alimentar. Então, as mulheres sofreram e sofrem mais com a desnutrição, porque muitas vezes são aquelas às quais fica destinada a alimentação considerada mais precária, né? E, enfim, ela mostra que as mulheres, se for seguir o argumento, né, do carnivorismo, as mulheres, no fundo, precisariam mais do que os homens, sobretudo quando estão grávidas ou amamentando, né? Ou, enfim, no puerpério. Então, esses argumentos não fazem o menor sentido, até porque a alimentação vegetal garante as vitaminas e sais minerais necessários. Então, é uma questão... Aí ela começa a analisar depois, e é muito engraçado, porque depois eu comecei a pensar nas famílias que eu conheço, e eu falei, gente, não é possível. O livro que os homens têm, ou que eles leem de culinária, é sempre ligado a uma culinária da carne. Geralmente são livros que dizem respeito a churrasco, por exemplo, né? E livros destinados às mulheres já têm receitas vegetarianas, tem diversas receitas, algumas com carne, né? Então, além disso tudo que a gente mencionou aqui, as mulheres também, em vários lugares do mundo, ela mostra, sofreram e sofrem mais de desnutrição porque acabam deixando os alimentos considerados mais nobres ou a porção maior para os homens. Inclusive, as pessoas que foram escravizadas, né, os homens escravizados recebiam uma quantidade quase o dobro da comida que as mulheres recebiam. Porque as mulheres, por serem frágeis, menores, etc., precisam se alimentar dessa forma. Enfim. E aí, acho que tem mais um dela, mais um slide. Aqui já é ela falando sobre esses livros de culinária do século XX, né? Que confirmam o padrão constatado no século XIX, quando as famílias da classe operária inglesa não podiam comprar carne em quantidade suficiente para todos, né? Só para os homens, que eram aqueles que mereciam, né? E ela vai falar também da violência que ocorre por causa dessa escassez, ou quando as mulheres preparam pratos sem carne. Então, um dos motivos também que são uma espécie de start para a violência doméstica, ou que o homem usa como desculpa, é o fato da mulher ter servido em alguma refeição um prato sem carne. E aí isso já vira uma agressão, uma discussão, uma agressão física, e por aí vai, né, nesses ciclos de violência. Então... Enfim, no fundo, ela está dizendo que não é possível pensar em uma libertação para as mulheres dissociada da libertação dos animais não humanos e da natureza, já que essa opressão é fruto de um pensamento patriarcal, dualista, hierárquico, opressor, que associa mulheres e animais e que pensa em ambos como pedaços de carne, ou seja, como objetos, e nunca sujeitos, né? E sempre como objetos que, no fundo, também não aparecem como o que são, e sim como referentes ausentes, porque aí já é uma estratégia linguística patriarcal que muitas vezes passa inconscientemente por nós, né? Então, enfim, acho que eu encerro ela aqui, porque tá avançado o horário, e a gente pode voltar para Karen Warren, Bia, por favor. Aí. A Karen Warren, então, vai também fazer as mesmas conexões entre a dominação das mulheres, dos animais e da natureza, né? E ela vai dizer que essa dominação ela é histórica,
conceitual, empírica, socioeconômica, linguística, como a Carol Radan já disse, simbólica, literária, espiritual, religiosa, epistemológica, política e ética. Então, a dominação das mulheres, dos animais e da natureza, ela perpassa todos esses níveis, né? E a partir das críticas que a Karen Warren faz ao sistema patriarcal, ela propõe uma ética fundamentada no cuidado. Então, ela vai criticar autores que já trataram da questão ambiental e animalista, né, como Peter Singer, Tom Regan, entre outros, pensando a partir de um ponto de vista ecofeminista, que foi o que eles não fizeram, né, e pensando numa ética que abarque, sim, os animais, como eles propõem, mas também as mulheres e outros seres subjugados histórico e socialmente. E essa ética do cuidado, acho que pode passar. E essa ética... Tem algumas professoras, algumas pesquisadoras aqui do Brasil que estudam a Karen Warren, né? Tem tese de doutorado sobre ela, da Rosendo, enfim, e de outras pesquisadoras ecofeministas. E a Karen Warren vai propor, através dessa ideia de uma ética do cuidado, né, o que ela chama de quilt ecofeminista. E eu não sei exatamente como traduzir essa expressão, né, mas tem a ver com essa colcha, né, de retalhos, de alguma forma, né, que ela chama de quilt ecofeminista filosófico, né, que seria formado por diferentes partes e pessoas de contextos sociais, históricos e materiais diversos, né, a partir da ideia de uma vida contextualizada. Então, esses diferentes quilts ecofeministas revelariam um potencial para a continuação de uma teoria política inclusiva e não discriminatória, que incluísse a todos nessa rede, né? Pensando numa relação tanto entre os humanos quanto os animais não humanos e a natureza. Então, para ela, só é possível isso só é possível para ela por meio de uma ética sensível ao cuidado, né, que critica o viés machistas de éticas tradicionais formuladas a partir de critérios exclusivamente imparciais, né? Mas ela também vai dizer que a moralidade deve incorporar outros valores, como o cuidado, que são comumente afastados das éticas patriarcais, né? Por serem considerados conceitos parciais e problemáticos. Ela acha que a gente deve recuperar esses conceitos, como o conceito de cuidado, e pensar numa ética sensível ao cuidado, mas não naquele cuidado que a gente já mencionou aqui, né, relacionado a uma maternagem ou ao feminino ou ao trabalho invisível das mulheres, que as pessoas chamam de cuidado, de amor, de maternidade, né? Ela está pensando numa ética sensível ao cuidado, onde todos os agentes desse quilt sejam responsáveis e também sejam dignos de considerações éticas, né? Claro que os animais não serão responsabilizados, não é isso que eu estou dizendo, mas o cuidado deve se estender para todos, né? Não só para as mulheres, ou pensado como algo análogo ao feminino. Aí acho que a gente pode ir, né? Que já estou quase chegando aqui na minha finalização, vai dar 6h30. Nos ecofeminismos do sul global, eu até citei essas pesquisadoras aqui, né? A Daniela Rosendo e a Tânia Kuhnen, que são, se eu não me engano, da Universidade Federal de Santa Catarina. A Ivone Guebara, que faz parte também do chamado ecofeminismo essencialista, que é uma teóloga brasileira. A Maria Lugones, de certa forma, a gente pode dizer que ela é uma ecofeminista do sul global, né? Ou do terceiro mundo. Não vai dar tempo de falar dela, mas... E a Vandana Shiva, que é uma física nuclear indiana, uma pensadora extremamente importante para a gente avançar nesse sentido, né? Então, eu vou falar da Vandana Shiva para poder encerrar, para a gente conversar um pouco, tá? Ficou um pouco corrido, porque é muita... E eu não estou falando nem da metade das pensadoras, né? Mas, assim,
Uma vez eu fui dar um curso sobre ecofeminismo, aí uma aluna que estava inscrita falou assim: nossa, eu estou muito surpresa, porque eu achei que ecofeminismo era tipo como reciclar seu lixo. Tipo, como ser sustentável. Sendo que o ecofeminismo está fazendo uma crítica à própria ideia de sustentabilidade defendida por alguns autores, né? Porque, no fundo, a sustentabilidade é muito interessante para um viés desenvolvimentista, né? Tem práticas que simplesmente não são sustentáveis. Ou, como diz o Krenak, né, a sustentabilidade é a ideia que está no pensamento mágico do homem branco, né? Que acha que vai usar todos os recursos, que vai destruir o planeta, e ele deve estar achando, né? Os homens brancos devem estar achando que vão para outro planeta, né? Vão colonizar outro planeta. Então, é contra esse tipo de pensamento mágico que o ecofeminismo se inscreve também, né? E a Vandana Shiva, ela é uma autora fundamental porque ela vai fazer uma relação entre poder e saber, né? E, além disso, ela vai criticar o desenvolvimento econômico, a ideia de desenvolvimento econômico que se faz em detrimento da natureza, né? Então, ela começa a perceber a influência, por exemplo, do Banco Mundial em países de terceiro mundo e como a crise ambiental tem impactado, sobretudo, as mulheres pobres terceiro-mundistas e aquelas que trabalham na área rural. Então, ela participou de um movimento chamado Típico, que é aquele movimento que as mulheres abraçaram as árvores, né? E conseguiram com que milhares de metros quadrados de floresta não fossem devastados, porque emprestaram seus corpos para que não houvesse desmatamento e devastação dessas florestas, né? E a Vandana Shiva vai, então, pensar que há uma relação entre poder e saber, porque ela percebe que o modo como esses sistemas de suposto saber operam, sobretudo em países de terceiro mundo, é através do poder, ou seja, do controle. Então, eles usam um suposto saber sobre a terra, sobre a agricultura, né, como se fosse um conhecimento mais desenvolvido do que os povos locais já têm, para que eles possam manter o maior controle da agricultura e da silvicultura, mas também o maior controle cultural e mental, né? Então, ela é importante porque a crítica que ela faz à Revolução Verde e a esses sistemas de saber que estão diretamente conectados com o poder são denominados para ela, né? Ela que denomina esses sistemas de monoculturas da mente. Então, há uma relação direta para Vandana Shiva entre o controle, a monocultura que ocorre na agricultura e na silvicultura, com a monocultura da mente, que é o controle do saber, né? Ou a destruição da diversidade dos saberes e do conhecimento. Então, o conhecimento é aquele instituído patriarcalmente, né? É aquele que é utilizado na engenharia genética, pela biotecnologia, pela revolução genética na agricultura, e aquilo que é feito milenarmente pelos povos locais nem é tido como saber. Não é que é um saber inferiorizado, mas é tido como um não saber, ou uma prática arcaica, obsoleta. Então, os ataques à terra são também ataques ao saber e ao pensamento. No sentido de que esses ataques são, no fundo, um ataque à diversidade, em prol de uma homogeneização da lida com a terra e uma homogeneização do saber, né? Então, ela acha que para combater isso é preciso que haja uma luta pela biodiversidade através de outras formas de produção, como, por exemplo, proteger as sementes nativas,
né? Já que as sementes estão ameaçadas de extinção, e o saber também, e o conhecimento também, né? E ela acha que essa uniformidade, no fundo, só é proposta para que haja um controle de outros saberes possíveis, de outros corpos possíveis, e um controle, obviamente, dos países terceiro-mundistas, né? Dos povos do terceiro mundo que estão fazendo com que o mundo regrida economicamente através das suas práticas obsoletas, né? Então, há um mito de que as monoculturas são necessárias para acabar com a escassez alimentar, mas, na verdade, são as monoculturas, segundo a Vandana Shiva, que produzem a escassez e a pobreza, né? Tanto porque destrói a diversidade e as alternativas, quanto porque constroem novas formas de controle, né? Então, viver a diversidade na natureza, para ela, corresponde a viver a diversidade na cultura, ou nas diferentes culturas, né? Que são fontes de riqueza e de alternativas possíveis. Então, essa perspectiva monocultural, né, parte do pressuposto da produtividade e da ideia de que as safras precisam aumentar e que isso só acontece quando a diversidade é eliminada e substituída pela uniformidade. Sendo que já está mais que comprovado que, na verdade, as monoculturas é que produzem escassez e pobreza, né? E elas põem em risco tanto a natureza quanto o trabalho e a vida dos povos do terceiro mundo e desses que estão diretamente lidando com a terra, né? E da nossa saúde, né? Enfim, a gente está sendo envenenado, os ambientalistas estão sendo mortos, perseguidos, as mulheres que lidam com a terra têm seus saberes inferiorizados, são as mulheres que geralmente, né, na Índia, buscam a água, né, carregam a água, então lidam com a água e essa água vem poluída e vai para a alimentação das pessoas, né? E aqui também, e enfim, e está matando e contaminando os indígenas, né? Aqui no Brasil, o mercúrio, a contaminação por mercúrio por causa do garimpo ilegal, e tudo isso continua sendo feito para ela, né? Por causa dessa perspectiva monocultural, que é, no fundo, uma herança colonial para a Vandana Shiva, colonialista, né? A Revolução Verde parece uma fórmula mágica contra a escassez, mas ela, no fundo, pretende acabar com a diversidade, produzir controle centralizado da agricultura, e o que os países chamados desenvolvidos fazem nos países chamados subdesenvolvidos é controlar esse tipo de produção e tentar extinguir os outros tipos possíveis de produção e de lida com a terra, com a natureza, e formas de se relacionar e de saber e de conhecer, né? Então, é contra isso que ela vai lutar. As ecofeministas têm sido importantes nesse sentido, né, de fazer parte de movimentos que lutem pela terra, pela agroecologia, pela soberania alimentar, pela dignidade menstrual. Então, tanto, né, por uma espécie de libertação das mulheres e das minorias, quanto pela da natureza contra a crise ambiental, né? E eu acho que era basicamente isso que tinha para falar. As outras eu não vou falar, senão vai ficar muito extensa, Maria Lugones, né, e outras que a gente pode pensar também como ecofeministas do Sul Global. Acho que tem mais só uma frasezinha, só mais um slide, Bia, por favor, que depois desse da Vandana Shiva. Tá. Aí, enfim, na esteira do que eu estava dizendo, a gente tem o MST aqui também, né, que luta pela diversidade e qualidade das sementes, entre outros movimentos que têm resistido a esses ataques à Terra, ao planeta, às mulheres,
aos trabalhadores rurais, né? E a própria Silvia Federici tem um artigo que ela publicou mais recentemente, onde ela vai tratar das lutas das mulheres na América Latina, né? Sobretudo as mulheres que estão à frente desses movimentos rurais, né? Bom, então, para concluir, para a Vandana Shiva seria importante a subversão dessa monocultura da mente, através da passagem da globalização para o saber local, pois libera o saber da dependência de formas estabelecidas de conhecimento. Então, ela está propondo uma espécie de inversão, né? Que parece um retrocesso, mas, no fundo, nós estamos caminhando cada vez mais para o retrocesso. Então, ela está dizendo, talvez seja melhor recuperar, né? Não esse saber que se diz global, mas voltarmos para os saberes locais que estão liberados dessa dependência de formas estabelecidas de conhecimento. E a Silvia Federici, que a gente vai falar aqui na próxima aula, também eu considero uma autora importante atualmente, né, que talvez não se denomine ecofeminista, mas seja, e que tem pensado essa relação, então, entre as violências perpetradas contra as mulheres em seu vínculo com a terra e contra a terra, né? E acho que é isso, gente. Yasmin, muito obrigada. Eu acho que foi, de novo, um arrastão daqueles, igual o da Aline semana passada, né? A gente acaba assim, sem saber nem por onde começar a perguntar. Mas eu acho que foi muito bom a gente ter antropoceno e ecofeminismo. Você fez muito bem em inverter, porque me parece que a gente teve um pano de fundo, né, importante para a discussão do cercamento da terra, de como toda a política de cercamento da terra é uma política de cercamento do corpo das mulheres, também do corpo e dos seus saberes, né? Eu acho que esse final aí da monocultura da mente foi muito interessante, porque isso é uma questão que a gente tem na América Latina, né? Os saberes dos povos originários como saberes desprezados, né? E é uma questão que existe nos países da África e é uma questão que existe na Índia e outros países orientais. Então, me parece que esse problema, né, entre a natureza como uma fonte exclusivamente de exploração, ele é um problema que também se sustenta na ideia de que a natureza só tem uma coisa a fornecer, né? A sustentação de um certo modo de vida. E qualquer outra coisa que a natureza possa representar deve ser eliminada, né? Porque não atende a um certo projeto de progresso desenvolvimentista, né? E aí justamente, me parece, aonde entra o problema das mulheres, né? Porque aí entra também o problema dos saberes das mulheres sobre a natureza, né? Que também passam a ser saberes desprezados, né? Então, isso tudo que você apresenta, me parece que tem esse ponto-chave da ligação entre mulher e natureza e homem e cultura, né? Dá tempo, sim, Ju. Eu vou parar de falar e abrir para as perguntas. Eu estava falando para poder dar tempo das pessoas se inscreverem.